cristianismo que vivemos tem raízes profundas no judaísmo. Jesus Cristo era judeu, assim como seus apóstolos, e a igreja primitiva era um movimento inserido no judaísmo do primeiro século. Acreditamos no cristianismo não como uma ruptura, mas como desdobramento do judaísmo bíblico, em que as profecias do Antigo Testamento se cumprem através do povo judeu, e a promessa da vinda do Messias se concretizou em Cristo. Mas você quer saber como tudo começou? Lili está cheia de perguntas e hoje Gabriel vai responder tudo com muita paciência. Bora aprender com eles? E no final diga, agora entendo! Olá, Gabriel! Hoje vamos direto à pergunta que me deixou curiosa sobre a Bíblia. Olá, Lili! Claro, você quer saber como a promessa feita aos hebreus chegou até nós que não somos judeus, não é mesmo? Mas antes, você precisa entender que o plano de salvação foi uma promessa de Deus para a humanidade, quando Adão e Eva, no Éden, transgrediram a lei e perderam a imortalidade que era condicional e estava ligada à comunhão com o Criador e ao consumo da árvore da vida. Você está muito apressada, garota! Ah, certo. A promessa de salvação veio daí. E se a promessa de povo escolhido era para os hebreus, quando e como isso mudou? Gabriel, a cada encontro fico louca para saber mais. Por isso a pressa. Tudo bem, menina. Estudar a Bíblia causa esse efeito. Mas de fato, Lili, quando o rei Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida em duas. O Reino do Norte, Israel, formado por 10 tribos que foram dispersas após a sua conquista pela Assíria, e o Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, junto com os levitas. Então o Reino do Sul é que deu origem ao nome judeu, Gabriel? Ora, veja, que curioso! Sim, Lili. Embora Judá tenha sobrevivido aos ataques assírios, eles foram posteriormente levados para o exílio na Babilônia. No entanto, ao contrário do Reino do Norte, a tribo de Judá retornou do exílio e reconstruiu Jerusalém, mantendo a sua identidade. Então temos duas questões que nos envolvem: a promessa feita a Abraão e a salvação em Jesus. É isso, Gabriel. Ó céus, quanta coisa para aprender! Sim, Lili. São fatos históricos e de fé. 2 acontecimentos que se leva tempo para explicar, mas vou tentar resumi-los. Tudo que está no Velho Testamento aponta para o sacrifício de Cristo na cruz e a salvação dos homens. Os sacrifícios de animais e os cerimoniais que o povo de Israel fazia no deserto mostravam que pecado requer sangue derramado para o seu perdão. Isto era necessário até o cumprimento da profecia da morte de Jesus. O povo judeu esperava que Jesus viesse para livrar-os de Roma e estabelecer um reino na terra, não é mesmo? Isso eu sei, viu? Exatamente, Lili. Jesus, durante 3 anos e meio, ensinou aos discípulos e ao povo que o seu reino não era aqui. A sua missão era morrer na cruz, cumprindo o que fora profetizado no Velho Testamento, para a salvação dos homens. O povo judeu escolhido deveria aceitar Cristo e pregar o Evangelho para as demais nações, os chamados gentios. Ah, então ao invés de aceitar Jesus e testemunhar do seu amor, os caras o mataram. Oh, céus! Sim, Lili. Apesar de seguirem o Antigo Testamento e guardarem os 10 mandamentos, os judeus sustentavam uma religião legalista, de tradições humanas e rituais vazios. Esse sistema tinha estrutura política, civil e social, que organizava a vida dos judeus. Essa mistura é que crucificou Jesus na cruz. E eles, que conheciam todas as profecias sobre o nascimento do Salvador, quando ele chegou, o rejeitaram. Oh, céus! E se os judeus tivessem aceitado Jesus como Salvador, como ficariam os gentios? No caso nós, Gabriel. Lili, a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. Incluiu os gentios. Israel foi escolhido para ser uma nação, digamos, modelo. Deveria levar a luz de Deus ao mundo, jamais pensar em reter a salvação apenas para si. Os gentios não foram um plano B. Sempre estiveram presentes na promessa de salvação. E quando se deu essa ruptura de Israel como povo eleito, Gabriel? No apedrejamento de Estevão, conforme o livro de Atos, capítulos 7 e 8. Ele foi apedrejado pelos judeus até a morte 3 anos e meio após o sacrifício de Jesus, por defender o Evangelho e por confrontar os líderes religiosos da época.
Estevão era uma testemunha do Senhor Jesus. Pelo livro de Daniel, capítulo 9, podemos ver essa profecia cumprida na morte dele, quando a nação judaica perdeu o status de povo escolhido para levar a luz de Deus ao mundo. Podemos dizer que uma nova aliança foi estabelecida na cruz, Gabriel? E que Jesus, o Cordeiro de Deus, cessou os sacrifícios de animais no Templo de Jerusalém? Muito bem, Lili. A rejeição de Jesus pela maioria da nação judaica no primeiro século passou a responsabilidade de pregar o Evangelho para uma nova igreja, formada pelos judeus remanescentes, os discípulos de Cristo e seus seguidores, alcançando os gentios na mesma missão. E os sacrifícios de animais não eram mais necessários, pois Jesus era o Cordeiro de Deus. Tô atenta, aprendendo muito. Gabriel, muito esclarecedor. Podemos dizer que na cruz de Cristo, judeus e gentios foram unidos. Sim, sabendo que a salvação sempre esteve no plano de Deus para todos. Isso explica o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 17 a 24. Os judeus, os ramos naturais, foram quebrados da oliveira por causa da sua incredulidade, e os ramos selvagens, nós, fomos enxertados na árvore que é Cristo. Certo, Gabriel? Nunca tinha entendido essa passagem. Sim, não há salvação especial ou diferente para a nação judaica hoje. Todos, judeus ou gentios, são escolhidos através da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, quando um judeu aceita Jesus como seu Salvador, ele também recebe a salvação. Muito bom, Gabriel. Simples e fácil de entender. Mas em algum momento teremos que estudar as profecias de Daniel, pois agora fiquei mais curiosa. Ah, sim! Daniel e Apocalipse são os livros proféticos escritos para os nossos dias. Assim que você estiver com uma base bíblica mais ampla, nós entramos nesse aprendizado. Está combinado assim? Claro, Gabriel. E como o Evangelho nos alcançou, agora entendo. Se, como eu, você gostou desse episódio, clique no botão seguir e dê o seu like. E até o próximo conteúdo.